Aí eu vou até te colocar aqui a pergunta do Renato, que ele está falando o seguinte: boa noite, pessoal. A dúvida dele é a seguinte: que como ele qualifica o pessoal da cidade para poder propor um projeto em Taipa? O Renato, Isso, é isso? Renato. Oi, Renato. Qualificar não seria bem o termo, mas assim, eu posso te contar um pouco o antecedente. Quando eu comecei a fazer projetos, a minha vida toda eu fiz projeto de casas, residências. Basicamente, a vida toda eu projetei residências, né? E a residência, eu já vi o João falar sobre o termo abrigo, e já vi o João falar também sobre o termo de projeto. Estabeleceu umas certas diferenças com relação a isso, né? Quando você pensa numa casa, é importante pensar que a casa tem que ser como uma roupa confortável, né? Uma roupa que te veste bem. E eu acho que falta um pouco essa cultura do consumidor do nosso trabalho. Eu acho que a cultura do consumidor do nosso trabalho, que a gente chama de clientes, está muito presa à velocidade dos tempos modernos, a construir rapidamente, né? A construir dentro daquela falsa ideia de custo controlado, de valores. Então, a gente joga para grandes empresas, incorporadoras, construtoras, a gente joga para eles a responsabilidade de fazer uma roupa confortável. E o que eles propõem não é bem isso, porque a linha, como o João fala muito nisso, eu ouvi várias falas do João, a linha não é essa, para o incorporador, para o construtor, para aquele que quer vender um produto chamado casa, né? A linha do arquiteto é da roupa confortável. E aí é óbvio que quando você pensa uma roupa confortável, você prefere um algodão que respira bem, né? Que responde bem à questão da mudança climática. Você quer um ambiente em que você não precise gastar uma montanha de dinheiro com energia elétrica, com ar-condicionado, com ventiladores, enfim. Você quer um lugar para viver bem. E viver bem, eu vou até para o campo da medicina, viu, João? Sabe, porque o Feng Shui é uma linha que estuda bastante coisas muito importantes que normalmente não se dão importância ao pensar o projeto, e muito menos o cliente sabe disso, né? Mas a gente não pode... parênteses. Eu acho que na nossa profissão nós somos um pouco educadores, né? A gente educa o cliente a nos consumir, né? Como é que o cliente pode me consumir de uma forma que ele tenha todas as prerrogativas importantes para o ambiente que ele vai viver, e que não esteja tão vinculado à questão só financeira, só de prazo, só de velocidade de execução, né? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu dei uma volta imensa na Terra, mas é muito importante nós, arquitetos, levarmos em consideração a qualidade do ambiente. E, obviamente, a qualidade do ambiente faz você olhar para tecnologias como construir com terra com outros olhos. Você encontra ali qualidades, né, para aquela pessoa que vai morar ali dentro por muitos anos. Isso é muito importante. É delicado esse raciocínio, porque a gente está se distanciando muito disso. Os arquitetos saem preocupados em fornecer rapidamente uma solução, não é? E soluções que são apresentadas na mídia, soluções que são vendidas na mídia. E com isso, a mídia acaba ocupando um espaço dessa relação fundamental que o cliente tem com o arquiteto. Então, é um divisor de águas, mas será que eu respondi? Não sei. Eu acho que mas a gente vai eu acho que a gente vai colocando lenha na fogueira, né, João? Não, é isso. Tá. A gente vai voltar depois, que eu acho que ele estava perguntando em relação ao canteiro. Mas só para complementar o que você falou, eu percebo muito isso, né? Que os arquitetos falam assim, mas o cliente que me procurou, ele que pediu a casa, assim. É o que a gente fala muito aqui do projeto raso, né? Então, foi ele que pediu pra gente esse projeto. E tem muita então, João, pode falar. Deixa eu te cortar, desculpa. Você me lembrou um termo que você usa, que é o cliente raso, né? O projeto raso.
Veja bem, eu concordo inteiramente com você. Afinal de contas, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, e eu não sou hoje a caneta do meu cliente. Eu não sou o que ele quer, eu sou o que eu quero para ele. Né? Eu não sou um desenhista do meu cliente. De maneira nenhuma, eu não posso ser isso. Porque senão, o que eu estou fazendo? Eu pego um cliente que é médico, ele entende de medicina, ele não entende de arquitetura. Então, se ele me pede, coloque aqui um piso tal, pinte essa parede de cor tal, então, eu não faço esse trabalho. Senão eu dou a caneta para ele, eu falo, então faça você. Eu acho que nós temos que manter um pouco essa... É uma dificuldade brasileira isso, você reconhecer, e você não só reconhecer, mas você consultar e respeitar a opinião do profissional. Nós temos essa dificuldade, eu encontro frequentemente, João, muitas pessoas que, eu sei fazer, eu faço um desenho aqui e entrego para o pedreiro, entendeu? É muito comum isso. Eu acho que, eu diria o seguinte, João, quando você tem dor de dente, você não vai procurar um engenheiro civil. Quando você tem uma dor de barriga, você não vai procurar um arquiteto. Então, por que quando você precisa de uma casa, você vai procurar o pedreiro, ou vai procurar a sua esposa, ou vai procurar o seu cunhado, né? Eu acho que nós ainda precisamos amadurecer essa questão de utilizar e saber ouvir a opinião dos profissionais, das pessoas que estão trabalhando efetivamente com aquilo que você precisa. É esse o meu ponto de vista. E eu acho que até retomando a sua fala, né, que eu acho interessante você falou de educar, e até volto ao que eu estava dizendo, que muitos falam, mas o cliente me pediu um projeto assim. E eu falo, gente, não é culpa do cliente, porque aquilo está na grande mídia, é isso. Quando ele liga a TV, sim, a casa de alto padrão que está aparecendo lá como consumo máximo é aquela casa. Quando ele olha para o vizinho, é aquela casa. A casa do cunhado é a mesma coisa. Então, como que ele vai te pedir outra coisa além disso se o repertório dele é esse? Ele não tem acesso ao dele, ele não conhece o Eduardo. Só que é muita irresponsabilidade da nossa parte fazer essa casa para ele, num projeto raso, sem explicar as consequências daquilo para ele. E aí, ele pode até executar essa casa, mas ele precisa saber que essa casa vai ter várias patologias, né, que ela não vai funcionar, e que até retomo o que você estava falando, que eu falo muito, é que um projeto raso é apenas a função primária da arquitetura, que é o abrigo, né? Ou seja, uma casa, uma obra, meu pai, minha mãe, eles tiveram essa cultura, né, do pedreiro, de construir essa autoconstrução. Então, quando eu vou na casa deles, eu percebo isso. Tem vários erros de insolação, de não sei o quê. Ou seja, aquilo é um abrigo. Tá lá, tá funcionando, abriga eles, mas não é arquitetura, né? E por que a gente estuda 5 anos para fazer um projeto raso? Não faz sentido. A gente não está aqui para fazer abrigos, né? E eu falo, eu vou além, inclusive, porque é golpe, né? Porque um pedreiro faz um abrigo. Por que você vai cobrar um valor para o cliente para fazer um abrigo se o pedreiro faz? Então, eu vejo muito assim, Eduardo, que tem muita essa questão do cliente também, mas tem muita culpa nossa também. Porque os arquitetos têm esse lado que está produzindo projetos rasos e o cliente está achando que a arquitetura é isso. E por isso, inclusive, que eu estou aqui, né, tentando combater isso, porque eu reclamava muito. Eu falei, não, vou parar de reclamar e vou tentar me posicionar aqui para mudar esse cenário, né? E eu também, como eu disse, eu tinha raiva, assim, sabe, desses profissionais, e depois eu entendi que não. Na verdade, eles não estavam fazendo isso porque queriam, né? Talvez por não ter essa percepção. E volta ao que você falou também dessa questão dos professores, né? Porque tem muitos professores teóricos e não tem professores que têm essas duas vivências, né? Do canteiro de obra e da faculdade. Eu acho que isso atrapalha um pouco também o processo. Mas só para voltar aqui à questão do Renato, porque eu acho que a gente não respondeu, eu acho que a pergunta dele, mais específica, é sobre o canteiro de obras. Então, deixa eu só retomar aqui. É como qualificar as pessoas para construir a obra, entendeu? Em Taipa. Entendi. Eu acho que... Renato, fala aqui pra gente se é isso mesmo, tá? Renato, eu te digo o seguinte, qualificar as pessoas é um trabalho de educação. O trabalho de educação nosso, quando vamos para a obra, é um trabalho técnico, né? Nós somos técnicos no canteiro de obras. E nós temos que considerar, principalmente quando a gente trabalha com algum sistema construtivo, como é o meu caso, a taipa de pilão, a arquitetura de terra, a gente considera que a pessoa não sabe nada e, portanto, a responsabilidade do sucesso daquela operação depende de você técnico ali dentro. Porque não é possível mais imaginar, nos dias de hoje, que você vai encontrar uma pessoa que entenda completamente
saiba fazer uma leitura de planta, saiba entender um projeto, saiba entender o traço, a química da mistura, a importância da água, enfim, são muitos e muitos aspectos que, inclusive, eu estou montando várias apresentações para vocês, tratando especificamente desses pontos, né? Então, nós temos que puxar para nós a responsabilidade técnica, né? E deixar de pensar que a mão de obra é que resolve o problema do arquiteto. Porque essa é uma postura que passei a vida toda em canteiro de obras e no escritório, eu entendo completamente que não é viável a obra que eu desenhar e não aparecer no canteiro de obras, não vai ser a obra que eu pensei. Acompanhar os erros, saber reconduzir para o caminho correto. Então, não é possível imaginar que você vai construir a sua arquitetura no seu escritório. Não é possível. A sua arquitetura pode ser aquela renderizada, né? Ou seja, aquela face final. Mas a arquitetura que me refiro é a construção que vem de baixo nas paredes, que sobe e que vai produzir resultados espetaculares. Para que essa sua arquitetura aconteça, a tua participação, você educar não só o seu cliente na etapa do projeto, como o empreiteiro, o peão da obra, o operário da obra. E para isso você tem que estar presente, entende? Eu conheço, de fato, muitos e muitos escritórios de arquitetura que fazem o projeto e nunca mais aparecem. Aparecem no final para fazer fotografias do ambiente pronto e publicar nos seus sites. Eu acho isso, assim, uma angústia. Eu, particularmente, acho uma angústia. Você desenvolver um projeto, entregar na mão de alguém, nunca acompanhou, não sabe. E seja o que Deus quiser. Porque, olha, tem coisas que vocês podem achar assim, esquisito, mas, às vezes, quando você compra um caminhão de areia, aquela areia pode ter sido extraída de um rio que tem, ao longo das suas águas, uma empresa química despejando um produto ali, que isso altera completamente a composição dessa química, dessa areia. Quando essa areia é misturada com o cimento e é produzido um reboco, enfim, né, é totalmente fora do seu controle, se você não tem ciência disso. Então, veja como a construção ela está presa ao saco de cimento, de onde vem a areia, que tipo de terra é. Recentemente eu comprei, numa obra que eu entreguei o ano passado, eu comprei vários tijolinhos bem queimados. E dentro daqueles 8 caminhões que eu comprei, um veio com tijolos que eles quebravam e desmanchavam. Então, veja, se eu não estivesse olhando isso, aquilo iria para a parede, iria produzir um resultado depois, né? Então, resumindo, Renato, qualquer obra pode ser feita com qualquer sistema construtivo, desde que exista uma orientação segura para o operário. Desde que exista no canteiro de obras um arquiteto que conhece o que está fazendo, que sabe determinar os procedimentos de mistura, de aplicação, resultados de cura, como fica a hora que aplica, como fica daqui a um mês, entendeu? E isso implica em conhecer, eu brinco com um termo mega forte, é o âmago do íntimo. Você tem que conhecer o âmago do íntimo da construção, você tem que estar presente. E aí o operário vai sentir confiança em você, vai seguir sua orientação, né? E você vai comemorar com ele o resultado bom e vai conversar com ele o resultado errado, para melhorar. Sinceramente, eu não vejo outro caminho, viu, Renato? Então, qualquer sistema construtivo funciona bem desde que exista um arquiteto que conhece o que está fazendo, para que ele esteja presente no canteiro e acompanhe a matéria-prima que chega, o operário que vai lidar, a operação que vai ser feita, os equipamentos que vão ser usados, enfim. Tudo isso resulta numa boa construção, num resultado positivo em custo, em estética, em time, velocidade e tudo mais. É por aí um pouco, Renato. Eu acho que eu fui muito mais longe do que só a pergunta. Eu gostaria de te dar um pacote
te dizer, procura um empreiteiro tal, que você vai ter sucesso. Mas eu te diria o seguinte, trabalhe com qualquer um, mas tenha muita convicção, muita força no que você está fazendo. Trabalhe com qualquer pessoa, né? E eduque essa pessoa, dirija ela, conduza a obra, né? Seja, como o João diz, né? Potente. Faça algo potente, que realmente produza um resultado esperado, né? E o operário vai reconhecer. Quando você tiver o resultado, o operário pode até falar, nossa, eu não sabia que eu saberia fazer isso. Mas ele reconhece o resultado final. Um pouco por aí.